Não é sobre fazer mais orações, é sobre viver consciente de uma presença. Muita gente acredita que viver com Deus se resume a momentos específicos, alguns minutos pela manhã, uma oração antes de dormir, uma busca ocasional quando tudo aperta. Mas existe um nível de vida espiritual que vai muito além disso. Um lugar onde Deus não é apenas alguém que você procura, mas alguém com quem você anda, respira, decide e vive todos os dias, em cada detalhe. E o nome disso não é religião, é relacionamento com o Espírito Santo. Só que aqui está o ponto que poucos entendem. Viver guiado pelo Espírito Santo não começa do lado de fora, começa dentro. Não é primeiro sobre ouvir uma voz audível, nem sobre ter experiências extraordinárias o tempo todo. É sobre desenvolver sensibilidade. É sobre aprender a perceber aquilo que já está acontecendo, mas que você ainda não foi treinado para reconhecer. E talvez, sem perceber, você já tenha sentido isso antes. Aquela sensação de que deveria fazer algo e ignorou. Aquele incômodo interno ao entrar em um ambiente, mas decidiu ficar mesmo assim. Aquela paz ao tomar uma decisão inesperada, mesmo sem explicação lógica. Esses não são apenas sentimentos aleatórios. São sinais de que existe uma comunicação acontecendo, sutil, constante, fiel, mas que muitas vezes passa despercebida porque você foi ensinado a viver no automático, a priorizar lógica, pressão, rotina, opinião dos outros, e não a voz suave de Deus dentro de você. E é exatamente por isso que tantas pessoas dizem: eu não sei ouvir Deus. Mas a verdade é outra. Você não aprendeu a reconhecer. Porque o Espírito Santo não grita para competir com o barulho da sua vida. Ele fala, mas fala de uma forma que exige atenção, quietude e disposição para obedecer, mesmo quando não faz sentido imediato. E aqui começa algo que muda tudo. Porque no momento em que você decide viver guiado pelo Espírito Santo, sua vida deixa de ser reativa e passa a ser direcionada. Você para de tomar decisões baseadas apenas no que vê e começa a viver a partir de uma percepção mais profunda, mais segura, mais alinhada com algo que você não controla, mas que sabe que é verdadeiro. Só que isso exige uma mudança real. Porque não dá para viver guiado pelo Espírito Santo e, ao mesmo tempo, ignorar aquilo que ele mostra. Não dá para pedir direção e continuar insistindo nos mesmos padrões. Não dá para querer ouvir, mas não estar disposto a obedecer. E é aqui que muitos travam. Porque querem a orientação, mas não querem o ajuste. Querem a presença, mas não querem abrir mão do controle. E viver guiado pelo Espírito Santo é, antes de tudo, um ato de rendição diária. Não é sobre perfeição, é sobre disposição. É sobre acordar e, mesmo sem entender tudo, escolher dizer: hoje eu não quero viver do meu jeito. Eu quero ser guiado. E isso parece simples, mas muda absolutamente tudo. Porque quando você começa a viver assim, coisas começam a acontecer de forma diferente. Você evita caminhos que antes te feriam. Você percebe intenções que antes te enganavam. Você sente paz onde antes havia dúvida e inquietação onde antes parecia tudo normal. E aos poucos você vai entendendo que não está mais vivendo sozinho. Existe uma direção ativa, constante, presente. E é exatamente isso que Jesus revelou de forma clara, mas que muitos ainda não vivem na prática. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. João 16:13. Isso não é uma promessa distante, nem algo reservado para poucos. Isso é um convite diário, disponível, real, mas que precisa ser acessado com intenção. Porque o Espírito Santo não invade. Ele conduz quem permite. E talvez, nesse exato momento, exista algo dentro de você começando a despertar, uma percepção de que você pode viver diferente, de que não precisa mais tomar decisões sozinho, de que existe uma forma de viver com mais clareza, mais paz, mais direção. Mas, ao mesmo tempo,
pode existir uma dúvida silenciosa. Como eu faço isso na prática? E essa pergunta é importante, porque não basta entender o conceito, é preciso viver a experiência. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde. Não por falta de desejo, mas por falta de direção clara sobre como desenvolver esse tipo de vida todos os dias, no meio da rotina, das decisões, dos desafios reais. Mas isso pode mudar. E nos próximos momentos, você vai começar a perceber algo que talvez nunca te explicaram com profundidade. Como reconhecer a voz do Espírito Santo no meio da sua vida comum. E quando você entender isso, você nunca mais vai viver da mesma forma. E é por isso que eu quero te convidar a fazer algo agora, de forma simples, mas extremamente poderosa. Reconhece isso dentro de você e assume essa decisão. Eu escolho viver guiado pelo Espírito Santo todos os dias. Se essa frase representa o que você quer viver a partir de agora, comenta ela. Porque quando você declara, você estabelece. E quando você estabelece, você começa a construir um novo padrão espiritual dentro de você. Existe uma diferença profunda entre acreditar no Espírito Santo e ser guiado por ele. E essa diferença não está na intensidade da fé, nem na quantidade de conhecimento bíblico, nem no tempo de caminhada espiritual. Ela está na sensibilidade desenvolvida no secreto, nos detalhes, nas pequenas decisões do dia a dia que ninguém vê. Porque a direção do Espírito Santo não começa nos grandes momentos da vida. Ela começa nas escolhas simples, quase imperceptíveis, onde você decide se vai ignorar aquela percepção interna ou se vai respeitar aquilo que sentiu, mesmo sem entender completamente. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas se desconecta sem perceber. Elas esperam que Deus fale de forma clara, alta, inquestionável, como algo impossível de ignorar. Mas o padrão do Espírito Santo é outro. Ele fala com suavidade, com precisão, com uma voz que não força, mas direciona. E se você não aprender a valorizar o que parece pequeno, você não estará preparado para reconhecer o que é maior. Porque a voz que te guia nas pequenas coisas é a mesma que vai te direcionar nas grandes decisões. E talvez você já tenha vivido isso, mas não percebeu com clareza. Aquele momento em que algo dentro de você dizia, não vá, mas você foi. Aquela sensação de que deveria falar algo, mas você se calou. Aquela paz ao decidir por um caminho inesperado, que depois se confirmou como o melhor. Esses momentos não são coincidência, eles são treinamentos. São formas pelas quais o Espírito Santo começa a te ensinar, a discernir, a perceber, a responder. Só que existe um detalhe crucial nesse processo. A voz do Espírito Santo nunca entra em conflito com a verdade de Deus. E isso é fundamental, porque viver guiado não é viver baseado apenas em sentimentos. É viver alinhado com princípios espirituais sólidos. Por isso, quanto mais você se aproxima da palavra, mais clara se torna a direção. Quanto mais você se expõe à verdade, mais fácil fica reconhecer o que vem de Deus e o que vem das suas emoções, dos seus medos ou das suas vontades. E é por isso que viver guiado pelo Espírito Santo não é algo místico, é algo relacional, é convivência, é prática, é ajuste constante, é você errar, perceber, aprender, crescer e se tornar cada vez mais sensível. Porque ninguém começa ouvindo com clareza absoluta, isso é desenvolvido, isso é construído, isso é cultivado ao longo do tempo. E existe uma chave espiritual que muda completamente esse processo. Algo que, quando você entende, tudo começa a fluir de forma diferente. Obediência gera clareza. Quanto mais você responde ao que Deus te mostra, mais Ele te mostra. Quanto mais você ignora, mais confuso tudo fica. Porque a direção não é liberada para quem apenas quer saber. Ela é liberada para quem está disposto a seguir. E isso confronta. Porque muitas vezes você vai sentir uma direção que não combina com o que você queria fazer.
vai perceber um ajuste que exige abrir mão de algo, vai sentir um incômodo que pede mudança. E é exatamente nesse ponto que a decisão acontece. Ou você honra o que o Espírito está te mostrando, ou você volta para o controle da própria vontade. E viver guiado é abrir mão desse controle. É confiar que, mesmo sem entender tudo, existe uma direção melhor sendo construída. É aceitar que nem sempre o caminho mais lógico é o caminho certo. E é exatamente isso que a palavra confirma com profundidade, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Isso não é apenas uma afirmação teológica, é uma identidade. Ser guiado não é um evento ocasional, é uma evidência de relacionamento, é um estilo de vida. E quando você começa a viver assim, algo extraordinário acontece de forma gradual, mas consistente. Você começa a desenvolver discernimento espiritual. E discernimento não é apenas saber o que é certo ou errado, é perceber o que está por trás, o que não é visível, o que não é dito, mas é sentido. Você entra em ambientes e percebe, você conversa com pessoas e discerne. Você olha situações e entende além do óbvio. E isso não vem de você, vem da presença ativa do Espírito Santo operando dentro de você. Mas isso exige um ambiente interno adequado. E aqui está um ponto que muda tudo. O Espírito Santo fala com mais clareza em um coração desacelerado. Se sua mente está constantemente cheia, se sua rotina não permite silêncio, se sua atenção está sempre dividida, você pode até estar sendo guiado, mas não está percebendo, porque a voz continua sendo suave. Ela não se adapta ao seu barulho. Você precisa ajustar o seu ritmo para reconhecer o que já está acontecendo. Isso não significa viver isolado, nem sair do mundo, nem abandonar suas responsabilidades. Significa criar espaços internos de atenção, momentos onde você desacelera, onde você presta atenção no que sente, onde você aprende a diferenciar ansiedade de direção, medo de alerta, impulso de convicção. E isso muda tudo, porque a partir desse lugar você começa a viver com mais consciência, mais clareza, mais alinhamento. E quanto mais você vive assim, mais natural se torna. O que antes era dúvida vira percepção. O que antes era confusão vira direção. O que antes era esforço vira fluidez. E você começa a perceber que viver guiado pelo Espírito Santo não é algo distante, difícil ou reservado para poucos. É algo acessível, constante, real, mas que exige uma decisão diária de atenção, sensibilidade e obediência. E talvez, enquanto você ouve tudo isso, algo dentro de você esteja começando a se ajustar. Talvez você esteja lembrando de momentos em que sentiu essa direção, mas ignorou. Talvez esteja percebendo que Deus já estava falando, só que você ainda não tinha aprendido a reconhecer. E isso não é motivo de culpa, é um convite. Um convite para começar a viver de forma diferente a partir de agora. Mas existe algo ainda mais profundo, porque reconhecer a voz é apenas o começo. O que realmente transforma sua vida é aprender a confiar nela mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. E é exatamente isso que quase ninguém te ensina. Chega um ponto na caminhada em que não é mais sobre reconhecer a voz, é sobre confiar nela quando tudo ao redor parece contradizer aquilo que você sentiu. E esse é um dos níveis mais desafiadores de viver guiado pelo Espírito Santo, porque aqui você já não pode depender apenas de confirmação externa, nem de validação das pessoas, nem de sinais óbvios que sustentem suas decisões. Aqui, você precisa aprender a sustentar por dentro aquilo que Deus já te mostrou. Mesmo quando por fora tudo ainda parece indefinido, incerto ou até contrário. E é exatamente nesse ponto que muitos recuam. Não porque não ouviram, mas porque não confiaram. Porque ouvir a direção de Deus é uma coisa, caminhar baseado nela é outra completamente diferente.
especialmente quando essa direção te leva para fora do que é confortável, do que é previsível, do que é aprovado por todos. Porque viver guiado pelo Espírito Santo não significa que tudo vai fazer sentido imediato. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Significa dar passos que só serão compreendidos depois, decisões que não podem ser explicadas no momento, caminhos que não parecem lógicos, mas que carregam uma convicção profunda que não veio de você. E essa convicção é um dos maiores sinais de que é o Espírito Santo te guiando. Porque quando ele direciona, ele não gera confusão interna, ele gera firmeza, mesmo em meio à incerteza externa. Pode até existir medo, pode até existir dúvida na mente, mas no fundo existe uma certeza que não se explica, apenas se reconhece, e essa certeza não grita. Ela permanece, ela não força, ela sustenta, ela não pressiona, ela conduz. Só que existe um detalhe que muda completamente esse nível de caminhada. A confiança no Espírito Santo é construída através de experiências de obediência. Não é algo que aparece de uma vez, não é automático, não é instantâneo. Cada vez que você escolhe obedecer à direção que recebeu, mesmo sem entender tudo, algo dentro de você se fortalece. Sua sensibilidade aumenta, sua segurança cresce, sua percepção se torna mais clara. E aos poucos, você deixa de depender tanto de explicações e passa a viver mais por convicção. E é aqui que uma verdade espiritual se torna indispensável, algo que sustenta esse tipo de vida quando tudo parece incerto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Isso não é apenas um conselho bonito, é um princípio de sobrevivência espiritual para quem decidiu viver guiado por Deus. Porque se você tentar entender tudo antes de obedecer, você vai travar. Se você tentar controlar cada detalhe antes de dar um passo, você vai se perder. Mas se você confiar, mesmo sem ver tudo, você começa a experimentar um tipo de direção que vai além da lógica humana. E essa confiança não elimina os desafios. Ela redefine a forma como você passa por eles. Porque quando você sabe que está sendo guiado, você enfrenta situações difíceis com uma perspectiva diferente. Você não se desespera com a demora, porque entende que existe um tempo sendo respeitado. Você não se abala com portas fechadas, porque discerne que nem tudo que parece oportunidade vem de Deus. Você não se prende a opiniões, porque sabe que sua direção não vem das pessoas. E aos poucos, algo extraordinário começa a acontecer. Você começa a viver com paz em meio à incerteza. E isso não é natural. Isso é espiritual. Porque a paz que vem do Espírito Santo não depende de circunstâncias favoráveis. Ela nasce da certeza de que você está no caminho certo, mesmo quando ainda não consegue ver o destino final. Mas existe um ponto de atenção aqui. Algo que precisa ser entendido com clareza para que você não se perca nesse processo. Nem toda voz interna vem de Deus. E é por isso que discernimento e intimidade precisam caminhar juntos. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil se torna reconhecer o que vem dele. A voz do Espírito Santo nunca contradiz a palavra, nunca te leva para longe da verdade, nunca te conduz para algo que fere princípios espirituais. Pelo contrário, ele sempre te alinha, te corrige, te direciona para crescimento, mesmo que isso exija confronto. E esse confronto é parte essencial da direção. Porque muitas vezes o Espírito Santo não vai apenas te guiar para algo novo. Ele vai te tirar de lugares, de padrões, de decisões que já não combinam com quem você está se tornando. E isso pode ser desconfortável, pode exigir coragem, pode gerar dúvidas, mas também gera liberdade. Porque cada ajuste feito pela direção de Deus remove pesos que você não foi criado para carregar.
E é nesse nível que viver guiado deixa de ser uma ideia e se torna uma realidade prática. Você começa a perceber que não está mais reagindo à vida como antes. Suas decisões mudam, suas prioridades mudam, sua forma de lidar com conflitos muda. E tudo isso não vem de esforço humano, mas de uma influência constante, silenciosa e poderosa, que está te moldando de dentro para fora. E talvez, nesse momento, algo dentro de você esteja sendo confrontado, não de forma negativa, mas de forma reveladora. Talvez você esteja percebendo que já recebeu direções que ignorou, que já sentiu caminhos que não seguiu, que já teve percepções que decidiu deixar de lado por medo, por dúvida ou por apego ao controle. Mas isso não é o fim, isso é consciência. E consciência é o primeiro passo para viver diferente. Porque a partir do momento em que você reconhece, você pode ajustar. A partir do momento em que você percebe, você pode responder de forma diferente. E é exatamente isso que abre espaço para um novo nível de direção na sua vida. Não porque Deus começou a falar agora, mas porque você decidiu ouvir de verdade. Mas ainda existe algo que precisa ser estabelecido para que essa vida guiada se torne constante. Algo que define se isso será apenas um momento ou um estilo de vida permanente. Existe uma diferença clara entre ter momentos de direção e viver constantemente guiado. E essa diferença não está no quanto Deus fala, mas no quanto você se mantém disponível. Porque o Espírito Santo não entra e sai da sua vida conforme a sua necessidade. Ele permanece. A questão é, você permanece sensível a Ele. Porque viver guiado todos os dias não é sobre intensidade emocional. Não é sobre sentir algo forte o tempo todo. Não é sobre experiências extraordinárias constantes. É sobre constância. É sobre cultivar um relacionamento que não depende do seu estado emocional, mas da sua decisão diária de permanecer conectado. E é exatamente aqui que tudo se define. Porque muitos até começam bem, sentem, percebem, se movem, se emocionam, mas não sustentam. Voltam para o automático, se distraem, se desconectam, deixam a rotina engolir a sensibilidade espiritual que estava sendo construída. E aos poucos, aquilo que era claro começa a ficar confuso novamente. Não porque Deus parou de guiar, mas porque a atenção foi perdida. E viver guiado exige vigilância. Não no sentido de medo, mas no sentido de consciência. Consciência de que cada decisão importa. Consciência de que cada escolha pode alinhar ou desalinhar sua sensibilidade. Consciência de que o Espírito Santo continua falando, mesmo quando você não está prestando atenção. E é por isso que existe um princípio que sustenta esse estilo de vida de forma prática e contínua. Você precisa aprender a andar, não apenas a buscar. Buscar é importante, mas andar é diferente. Buscar acontece em momentos específicos. Andar acontece o tempo todo. Buscar é quando você para orar. Andar é quando você leva Deus para dentro das suas decisões, das suas conversas, dos seus pensamentos, das suas reações. E é nesse nível que a vida muda de verdade, porque você deixa de separar o espiritual do cotidiano e começa a viver tudo com consciência espiritual. E essa verdade é confirmada de forma direta e profunda. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Percebe a palavra usada? Não é visitem, não é busquem ocasionalmente. É andem. Isso fala de continuidade, de movimento constante, de um estilo de vida onde você não apenas consulta Deus, mas caminha com Ele. E quando você entende isso, algo se encaixa dentro de você, porque você percebe que viver guiado não é algo complicado, é algo consciente. É acordar e decidir prestar atenção. É sentir e não ignorar. É perceber e responder. É ajustar quando necessário. É permanecer mesmo quando não há emoção. E quanto mais você vive assim, mais natural se torna. Aquilo que antes exigia esforço passa a fluir.
Aquilo que antes gerava dúvida passa a ser claro. Aquilo que antes parecia distante passa a ser parte da sua realidade diária. E você começa a perceber que não está mais tentando viver uma vida espiritual. Você está vivendo uma vida guiada. E isso transforma tudo. Transforma sua forma de lidar com pressão. Porque você não reage, você discerne. Transforma seus relacionamentos porque você não se envolve cegamente, você percebe. Transforma suas decisões porque você não escolhe apenas pelo que parece bom. Você escolhe pelo que está alinhado. E essa diferença, embora silenciosa, muda completamente os resultados da sua vida. Mas existe um ponto final que precisa ser estabelecido para que isso não seja apenas entendimento, mas se torne prática real. Você precisa decidir. Decidir que não vai mais viver desconectado. Decidir que não vai mais ignorar aquilo que sente. Decidir que não vai mais tratar a voz de Deus como algo secundário. Porque enquanto isso for opcional, nunca será constante. E viver guiado pelo Espírito Santo não é uma opção espiritual avançada. É um chamado básico para quem decidiu viver com Deus de verdade. E talvez, depois de tudo que você ouviu até aqui, exista algo dentro de você sendo ajustado com força. Talvez você esteja percebendo que não precisa esperar mais, que não precisa de mais sinais, que não precisa de algo extraordinário para começar. Porque a direção já está disponível, o que falta é a sua resposta. E guarda isso com clareza. O Espírito Santo não está distante de você. Ele não está esperando você se tornar perfeito. Ele não está te observando de longe. Ele já está presente, já está falando, já está direcionando. A única coisa que precisa mudar é a forma como você responde. E quando isso muda, tudo muda junto. Agora você não apenas entende, agora você tem direção. E a partir de hoje, você pode viver isso. Que Deus continue estendendo suas asas sobre sua vida. Amém.